A temporada tá chegando ao fim, os primeiros animes já estão terminando, esses de 12, 11 episódios e tal. E o primeiro que eu consegui terminar de assistir pra falar com vocês, surpreendentemente, foi Owari no Seraph, ou Serafim do Fim. Seraph of the End. Serafim do Fim é foda, né? Puta que pariu. Enfim. Eu assisti o primeiro episódio desse anime fazendo um teste de stream do episódio, né? O episódiozinho no canto e tal, e eu comentando ao vivo. O pessoal curtiu, eu curti, mas eu testei num outro canal justamente pra ver isso. E o YouTube tirou do ar. Então o que eu queria fazer mesmo não dá. Mas pra quem tava assistindo ao vivo o negócio, vocês viram que do primeiro pro segundo episódio, naquele previewzinho do que aconteceria no segundo, vocês viram que eu fiquei puto. Eu fiquei puto porque essa coisa de tá no meio do apocalipse e depois eles vão pra escola é um bagulho muito comum que eu não sei por que acontece ainda. Eu juro pra vocês, eu queria saber por que isso acontece tanto. E esse anime me fez pensar, junto com as coisas que a gente vem falando, por exemplo, num Falotaco, que a gente tava comentando como o Japão produz coisas para o Japão e não pro resto do mundo, porque foda-se o resto do mundo, sinceramente. Comecei a pensar, porque assim, o terço final desse anime, que é apenas a primeira temporada, então a preparação, né, pro que vem aí por vir, o terço final é muito mais promissor do que boa parte desse anime, do começo desse anime. Então, tá certo que parece uma pergunta idiota. A resposta é obviamente sim. Mas será que essas partes de escolinha os japoneses gostam tanto assim? Tipo, gosta tanto dessa merda? Porque eu fico me perguntando por que isso é tão importante, sabe? Esse anime tem boas histórias, boas ideias. O Owari no Seraph tem boas ideias. O primeiro episódio é especialmente interessante. Ele não é incrível, mas ele é interessante porque acontece o apocalipse total, um vírus mata boa parte da população, só sobram crianças, e aí invadem vampiros. E os vampiros começam a tomar conta de tudo. Então é meio que, vamos dizer, um Shingeki no Kyojin. É a vingança da humanidade contra estes que invadiram o território humano e tudo mais. Nesse sentido tem até uma muralha num certo ponto. Então tem um pouco disso, mas esse começo são os vampiros com crianças numa espécie de campo de concentração. E a lógica daquilo é muito interessante. A lógica do medo, a lógica de criar a necessidade das crianças cederem-se aos vampiros como uma espécie de favor, não só para ter uma convivência boa para eles mesmos, como para proteger os amigos. Então toda essa lógica lembra muito, e eu tinha acabado de assistir, quando eu assisti o primeiro episódio do Owari no Seraph, lá no começo da temporada, tinha acabado de assistir um documentário, que é um documentário da HBO, mas tem na Netflix, sobre pedofilia na Igreja Católica. Olha quão longe a gente vai. Chama Mea Maxima Culpa. E a lógica do que os padres faziam com as crianças e por que as crianças meio que aceitavam, por falta de escolha, o abuso dos padres, é muito parecida com o que eles fizeram dos vampiros com as crianças no primeiro episódio. Então tem isso que é muito interessante. Aí ele vai pra escola. Porque é lógico que ele vai pra escola, porque esse é um anime. E eu... sabe? Tem todo um período de Owari no Seraph que... beleza, é até bem justificado. O moleque parece que é um doido, então eles punem ele colocando ele numa escola pra ele aprender. Uma coisa meio tora, assim, você vai aprender os métodos humildes dos humanos. E aí o moleque vai lá pra aprender a fazer amigos, que isso é uma punhetação de amizade. Você tem que fazer amigos, senão você trabalha em equipe e tal. Isso nunca chega a ser exatamente importante. Mas enfim, joga ele lá, tem uma boa desculpa, mas tem todo um período na escola que poderia ser um período de treinamento, mas não é exatamente um período de treinamento, né? Porque tem uma hora que eles pegam a arma demoníaca, e esse é mais ou menos o único momento onde eles realmente aprendem alguma coisa, sabe? Eu não consigo me lembrar aqui, eu tenho até uma colinha, mas eu não consigo me lembrar de um momento onde tem um cara falando, a arma você usa desta maneira, a técnica tal. Não, ele tem que superar um trauma próprio para conseguir a arma demoníaca amaldiçoada, e depois que ele consegue essa arma demoníaca, ele luta. É meio que isso, tá ligado? De memória aqui, vocês me corrigem se eu estiver errado, por favor, aqui nos comentários. Então,
perde-se muito tempo na escola que quando começa realmente o conflito com os vampiros, você percebe que isso teria sido muito mais interessante. E aí eu me pergunto, é tão mais legal pra eles assim? Ou será que não tem um cara no Japão que fala, será que a gente não pode tirar isso aqui? Ia ser legal se a gente tirasse isso aqui. Vocês viram essa batalha com os vampiros com helicóptero? Isso é mais da hora do que a escolinha, não é? Que tal? Mas não tem! Aparentemente não tem um japonês que pare, um editor da revista, da Jump Square, que falei, mas e se a gente fizesse os personagens adultos e eles lutassem de verdade? Mas né, tem a questão do público-alvo, tem a questão que isso é um shonen, então isso é feito pra molecadinha, então a molecadinha tem que se identificar e tal. Eu entendo toda essa parte, mas é tudo, né, é tudo assim. O engraçado é que você passa um longo período na escola e essa escola não passa um senso de urgência. Eu acho que é isso que falta. De repente falte isso na direção do anime e funcione melhor, um pouco melhor no mangá, porque o ritmo do anime é um pouco lento e falta a sensação de que aquilo é necessário, sabe? Porque os caras estão muito de boa, tá tudo ok, sabe? Até que chega um ataque dos vampiros. E aí quando você vê o cara dando um míssil numa muralha e os outros, eles estão combatendo com arco e flecha, beleza. Mas isso é legal também, arco e flecha contra um helicóptero que tá jogando míssil e metralhadora em você. Inclusive porque esses carinhas da organização, que eu já esqueci o nome, dos caçador de vampiro, eles têm um uniforme muito da hora, lembra Shin Megami Tensei, tá ligado? O tom verde é muito bonito. Juro pra você, isso é uma coisa que eu gostei muito. O tom verde dos uniformes dos caras. Mas isso é muito estiloso, isso é muito da hora. E cara, dá uma sensação muito mais real pro que tá acontecendo. Porque não é uns caras invadindo com poderzinho e tal. O que também seria legal, não tô falando que isso seria errado. Só que o fato de ter um helicóptero dando tiro dá uma sensação de muito mais guerra real. Que aí você olha pra trás e fala, caralho, mas tava tudo bem até agora, né? Mesmo sendo a porra do apocalipse. Enfim. Parando um pouco de falar da sensação geral da história, essa é a história do molequinho chamado Yu. Eu acho que é Yuichi. Não, Yoichi é um amigo dele. É Yuichiro, alguma coisa assim. Mas é o Yu. Yu Hayakaya. Hyakuya. Caralho, eu preciso saber o nome desses caras. É um dos moleques que sobrevive no primeiro episódio. Ele estava no campo de concentração dos vampiros. Ele acaba deixando o amigo dele lá. O amigo dele acaba se tornando vampiro. Não é um grande... É um bagulho que a abertura passa o spoiler. Então você tem mais ou menos uma lógica Naruto e Sasuke, né? Eu pensei que seria isso, mas a história surpreende um pouco. Mas aí você tem esse moleque que entra pros caçadores de vampiros pra se vingar dos vampiros e forma-se uma mini trupe ali, certo? O que essa história precisaria era de bons personagens, né? E não tem muitos. O Yu é um caso muito estranho, porque você entende o drama dele com o primeiro episódio, que mais uma vez eu cito bastante porque é um bom primeiro episódio. E depois a série começa a acabar com qualquer coisa que você possa ter gostado nele por conta das ações. Porque personagem é ação. Personagem não é background. Background é uma base apenas. Você gosta do personagem pelo que ele faz. E o que ele faz por boa parte da história é ser um puta de um pau no cu. Eu não quero amigos, eu não acho que isso é tudo uma bobagem, deixa eu lutar. E ele é um maluco do caralho e tal. Então... boa parte da história ele é um idiota completo, sabe? Ele é um pau no cu, ele é um babacão, sabe? Ele trata mal as pessoas e tudo mais. Não tem motivos pra gostar dele. No fim das contas, o Shun da história, o Yoichi, ele acaba sendo o melhor personagem de todos. Desse grupo principal, pelo menos. Tem a menina, que a menina pelo menos é divertida, a Shinoa. Ha! Eu acho que eu lembrei. A Shinoa, ela é divertida porque ela é sarcástica, ela fica tirando sarro dos caras. E isso é legal. É bom ter uma quebra de expectativa, né? Então a Shinoa é uma personagem bacana e o Yoichi é o único que não é um pau no cu.
porque tem um outro Kamizuki, se eu não me engano, que também, foda-se. O Yoichi acaba sendo um personagem interessante porque tem aquela parte que ele supera o arco e flecha, né? Que tem um demônio dentro dele. É uma parte interessante porque ele acaba cedendo pro demônio por conta da vontade, da vontade de evitar luta, de evitar conflito, mesmo que ele tenha um desejo de vingança. Então você tem esse conflito interno dele de eu queria muito me vingar porque eu acho que o que aconteceu foi errado, mas eu não quero machucar ninguém. Então é um conflito interessante, é uma dualidade interessante. O Yoichi é legal, o Yu nem tanto. Mas o que eu falei que a história surpreende um pouco é porque eu jurava que seria o Mika, o Mikaela, que também é legal, ele tem um nome feminino e tal. O Mika, eu pensei que ele ia ser do mal, e aí o cara ia falar, eu vou salvar o Mika! Aquela coisa bem Naruto e Sasuke mesmo. O Mika seria o Sasuke, ele está do lado do mal, ele precisa ser trazido de volta à luz e tudo mais. Na verdade, é de ambos, sabe? O Mika acaba, num certo ponto da história, dizendo, eu preciso salvar o Yu, que está sendo manipulado pelos humanos. Então, essa coisa de um querer salvar o outro e os dois acharem que estão certos é um conflito interessante também, né? Então, para a próxima temporada vai dar coisas interessantes para acontecer, eu suponho, né? Então, isso é bacana. O conflito com o Mika é até legal. Mas agora eu preciso falar do final da história, porque o final da história me frustrou muito. E no final dessa primeira temporada, de qualquer forma. Então se você não viu o anime e pretende ver, se você com essa review achou que não vale a pena, eu acho que assim, por ser um anime muito bem feito, ele tem uma boa animação, uma boa arte, assim, ele é muito estável. Principalmente agora que eu tô assistindo Soul of Gold, e toda vez que você pausa é um horror, então é muito legal você pausar um anime e falar, olha só, alguém desenhou isso aqui de verdade. Alguém pagou dinheiro pra esse maluco desenhar. Pouco, mas pagou. Então é um anime bem feito, é um anime bonito, é um anime bem animado, e ele tem alguns twistzinhos que são interessantes. Então eu acho que até vale a pena pelo que pode vir a acontecer, principalmente porque eu suponho que a escola ficou pra trás. Então você pode tentar, se você for desses, eu não sou de recomendar, vai melhorar. Mas se você tiver essa paciência, vai passar a parte da escola, vai chegar realmente o conflito com os vampiros, pode vir a ficar interessante. Mas vamos falar do conflito com os vampiros em si, então spoilers, pule essa parte, ok? Tem uma parte que é no episódio 9, se eu não me engano, que o Mika tá lutando com o Guren, que é outro irresponsável do caralho também. Ele seria um personagem super cool, só que você precisa parar pra pensar que é a porra do Apocalipse, né? Então esse todo... foda-se. Não funciona no Apocalipse, você tem que estar alerta. Mas enfim, o Guren tá lutando contra o Mika e... o moleque, o Yu, vê isso ao longe e corre pra salvar o Guren. Ele não sabe quem é o vampiro que tá lutando contra o cara, porque ele não sabe que o Mika tá vivo. E aí você tem um momento no final do episódio onde o Mika, o vampiro, o Sasuke, mata o Jiraiya da história, né? O mestre. Enfia a espada no peito dele e o Yu enfia a espada no peito do Mika. Então você tem duas mortes... na hora, assim, duas mortes muito importantes. É o mestre e o antagonista principal, o rival, o amigo, a outra metade da laranja. E aí acaba o episódio, eu falei, mano, agora sim, cara, que da hora, a série vai me surpreender e vai matar o conflito principal, e aí você vai mudar o bagulho, você vai mudar, vai ter que criar uma outra coisa. Que da hora! Não. Eles arranjam uma desculpa que faz sentido, ninguém morre, e aí você tem aquele velho momento do personagem principal do shonen que enlouquece porque ele tem um demônio interior. Você já viu isso em todo lugar possível, já viu isso no Yu Hakusho, no Naruto, no Kenshin, sei lá onde mais. Enfim, milhares de outros exemplos no Hunter x Hunter, desse personagem que enlouquece, meu Deus, tem que parar ele. E era mais ou menos isso, se eu não me engano, que ele estava sendo manipulado pelos humanos, porque ele tem alguma coisa colocada dentro dele, ele é o Serafim do Fim, ou ele tem o Serafim do Fim implantado nele, alguma merda assim. Enfim. Então você tem esse momento, e tem o momento do Mika falando, caralho, precisa parar ele, porque
porque ele tá sendo aproveitado pelos humanos e tal. Então você tem um momento que é até curioso, que é todo mundo, incluindo o inimigo, que é o Mika, porque ele é um vampiro, então ele é o inimigo, tentando parar o personagem principal. Que, assim, é até interessante só porque você tá vendo vários interesses diferentes num momento de crise. Então é até bacana. Só que fica muito esquisito com todos aqueles vampiros com os humanos na mão, assim. Eles claramente venceram. E é só fazer isso e quebrar o pescoço de cada um deles e sugar todo o sangue e se alimentar. Mas eles não fazem. Por que não? Porque a história não pode. Então eu acho que naquele momento esse anime ia ter ficado absurdamente mais interessante se tivesse matado no mínimo 2 ou 3 companheiros do Yu e o Guren, o chefão, líder, Jiraiya mestre. Pelo menos esses, o Mika de repente não. O Mika podia até ter morrido, mas o Mika de repente não, porque precisa do desenvolvimento dessa coisa de eu preciso salvar o meu amigo e tal. Mas esses outros caras, pra criar uma coisa maior, assim, um conflito maior, um pesar maior, um peso maior pra história, podia ser interessante. Mas eles decidiram não fazer nada disso. Então, é uma pena, mas vai ter história mais pra frente, vamos ver aí o que acontece. Eu provavelmente vou assistir a segunda temporada do Ori no Seraph, não garanto, mas espero. Quanto a essa temporada, eu vou tentar falar pra vocês pelo menos de Kekai Sensen, que eu achei da hora, mas eu parei no meio, então eu preciso retomar e assistir até o fim. Foi um dos únicos que eu comecei a assistir, não me decepcionou e eu continuei porque é da hora. Então fica ligado aqui no VideoQuest que vai rolar mais review de anime da temporada, vai começar uma em breve também, então a gente tem que ver o que tem de legal aí, certo? Falou!